Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletricidade na aula 4. A aula 4 ela vai ser uma continuação da aula 3 e o tema vai continuar sendo força elétrica, tá bom? Vamos passando aqui. Recapitulando, tá? Só para a gente firmar o conceito da aula passada. A força elétrica é a força que corpos carregados exercem entre eles, né? Alguns conceitos que a gente aprendeu na aula passada, tá? A direção, lembra, né? Força é um vetor, para você definir um vetor, você precisa definir as três propriedades, né? Que é módulo, direção e sentido. Então, no caso da força elétrica, né? Recapitulando, a direção da força elétrica, ela é dada pela linha reta que liga os centros geométricos dos corpos carregados. Se a gente está falando de cargas pontiformes, né, que é como o caso aqui do exemplinho da figura, né, o centro geométrico do ponto é ele mesmo, né, o próprio ponto. Então é a linha que liga os dois pontos. Essa é a direção do vetor. O sentido, né, depende do sinal da carga, né? Então é aquilo que a gente falou no começo do curso, né? Os sinais iguais eles se repelem, os sinais contrários eles se atraem, né? Então nesse caso da figurinha aqui abaixo, são duas cargas positivas, QA e QB, as duas têm sinal positivo, né? Então nesse caso as forças entre elas são de repulsão. Então no caso da carga A aqui, ó, a direção é a que liga as duas, né? Então é essa linha horizontal, né, onde se situa a uma distância d nessa linha horizontal, as duas cargas. E no caso daqui da carga A, a força, né, elétrica que atua em A, ela vai estar orientada no sentido da esquerda, certo? No caso da carga B, ela vai estar na mesma direção, que é a linha reta entre as duas cargas, tá vendo? Essa linha aqui, pontilhada. Porém, ela vai estar apontando para a direita. Então, uma aponta para cá, outra aponta para lá. É repulsão. Se fosse mais e menos, né, seria o contrário, elas estariam se atraindo. Então, em A seria apontando para a direita e em B apontando para a esquerda. Então, o sentido ele depende ainda da situação, se é de atração ou de repulsão. Nesse caso aqui, a força que A exerce em B e a força que B exerce em A, isso é um ponto interessante também. Essas duas forças representam um par ação-reação, né? É a terceira lei de Newton. Então, elas têm também o mesmo módulo, tá? De forma que o sistema, a força resultante no sistema, que é o que engloba as duas cargas, é zero. Tá certo? Então, módulo de A, força que B exerce em A, é igual ao módulo de FB, que é a força que A exerce em B. Tá bom? Também aprendemos na aula passada o seguinte conceito, né? Que no caso de cargas pontiformes, né, aí já é bem mais específico do que, né, corpos carregados, tá? É um exemplo específico. A gente consegue calcular um módulo, que aí é a intensidade da força elétrica, né? Módulo direção e sentido tem a ver com orientação, módulo é intensidade, é o tamanho da força, né? A gente tem uma expressão, né, matemática para calcular o módulo dessa força elétrica, né? E ele é dado da seguinte forma: ele é dado por uma constante de proporcionalidade K, a gente fala sobre ela daqui a pouco. Ele é dado pelo produto do módulo das cargas, nesse caso aqui era QA e QB, lembra? Por que está em módulo aqui? Porque aqui na fórmula o sinal não importa, tá? O sinal ele só importa para dizer para que lado a força aponta. Com relação ao módulo da força, o sinal não importa, tá? Então é o módulo da carga A. Se aqui fosse menos 1 coulomb ou 1 coulomb, aqui seria 1. E o módulo da carga B, mesma coisa. Divididos pela distância entre os dois ao quadrado, tá? Então esse D aqui da figurinha, esse D aqui, ele entra no denominador aqui ao quadrado. O que isso nos diz? Né? Isso nos diz que a força elétrica ela é proporcional à carga dos corpos, né? A carga das cargas pontiformes, né? Ao módulo da carga, a proporcional, diretamente proporcional
e ela é inversamente proporcional, mais de forma quadrática, à distância entre as duas cargas. Então, se eu afastar a carga, a força elétrica cai ao quadrado, cai esse número ao quadrado. E com relação ao K, que a gente deixou para falar sobre ele depois, o K, na verdade, ele é uma constante de proporcionalidade que nos diz em que meio essas cargas pontiformes estão localizadas. Na maioria dos exemplos, tá, a não ser que o enunciado, ou, enfim, seja bem específico com a situação que ele está te propondo, se está dentro da água, se está, enfim, enfiado dentro de terra, enfim. A não ser que ele te mostre um cenário muito diferente, a gente normalmente está falando ou de vácuo ou de ar. E o ar se comporta parecido com o vácuo nesses casos, tá? Nesse caso, o K ele é dado por esse número aqui, que é 9 vezes 10 a 9, no sistema internacional, tá? O que é o sistema internacional? É aquela referência de unidades, né, que nesse caso, né, para a distância é metro, para a força é newton e para a carga é coulomb, como a gente já tinha discutido também nas nossas últimas aulas. Mas por que a gente está falando de, né, tudo isso de novo, né, repetindo esses conceitos? Porque na aula passada eu deixei dois casos meio que complicadores, né, desse tema para falar assim, de forma separada, né? Então, o primeiro caso é quando temos mais de uma carga pontiforme nesse sistema. A gente fez um exercício na aula passada que foi justamente para provocar esse tema, que a gente vai falar um pouco mais de detalhe sobre ele. E o segundo caso é quando a gente tem, né, o nosso sistema ele não é unidimensional, né, ele não é só uma linha, ele é uma área, um volume, né, então como é que funciona exatamente, né, como é que se comporta exatamente a força elétrica quando, né, as cargas estão espalhadas pelo espaço, né, não é um negócio linear. Então, falando desse primeiro fator, né, sistemas com mais de duas cargas pontiformes, né, vamos lendo aqui. Um sistema com mais de dois corpos carregados, nesse caso, todas as cargas exercem forças entre si. Então, se você tiver, né, carga 1, 2 e 3, como tem aqui, né, 1, 2 e 3, todas essas cargas elas vão exercer forças entre elas, né, entre todas elas. Então, nesse caso, a carga 1 vai exercer força sobre a carga 2 e a carga 1 vai exercer força sobre a carga 3 também. Por sua vez, a carga 2 vai exercer força na carga 1 e na carga 3. E a carga 3 vai exercer força, né, tanto na 1 quanto na 2. Elas vão mexer, né, elas vão interagir entre elas todas. Né? Então, não existe um caso onde a carga 1 só fala com a 2 e não fala com a 3. Né? Elas todas vão interagir entre elas todas. Então, dessa forma, cada carga estará sujeita à ação de n menos 1 forças, sendo n o número de cargas do sistema. Aqui é só um detalhe, por que n menos 1? Porque ela não exerce força sobre ela mesma. Então, se fosse esse o caso, seria n. Como ela não pode exercer força sobre ela mesma, é n menos 1. Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 cargas. Cada carguinha vai estar recebendo duas forças, que é n menos 1 e 3 menos 1, 2. E esse aqui acho que é a propriedade mais importante assim, dessa aula, né, que é o tema que eu queria mais abordar. Em um sistema com, eu botei aqui de bidimensional, tridimensional, seja com área ou volume, né, espaço, ele se comporta exatamente igual no caso unidimensional com relação a forças elétricas. A grande diferença está na relevância que a direção, né, que ganha a direção da força elétrica. Então a gente estava sempre falando, né, módulo, direção e sentido. Para cargas pontiformes, o módulo é a lei de Coulomb, que você já aprendeu lá atrás, é aquela formulinha. O sentido, mesma coisa, né, cargas iguais, sinais iguais, né, repulsão, sinais opostos, atração. A direção é que a gente estava negligenciando um pouco, né, deixando ela de lado. Aqui, quando o exercício tem 2 ou 3 dimensões, ela ganha importância. Porque aí vale muito aquela regra que a gente aprendeu, que a direção é a linha que une os centros geométricos, ou se forem pontos, né, une os pontos. Porque no sistema unidimensional não tem muita opção. Né? Olha esse exemplo aqui. Esse exemplo é unidimensional, eu só tenho uma linha. A direção da força,
obviamente ela é horizontal, não existe outra opção. Nesse caso, quando a gente tem áreas ou volumes, a direção ela tem infinitas possibilidades no limite. Então vamos olhar esse caso aqui, que também é de 3 cargas, né? Ele foi propositalmente colocado, ele é parecido com esse aqui, mas é como se eu tivesse puxado essa carguinha 2 aqui que estava nessa linha, ó, eu puxei ela aqui para cima. E aqui já mudei todo o sistema, né? O que aconteceu? Né? Vamos lá, vamos fazer a mesma coisa. Q1, lembra que todas as cargas vão exercer forças entre todas elas, né? Então Q1 vai exercer força sobre 2 e 3, 2 sobre 1 e 3 e 3 sobre 1 e 2. Então vamos lá, Q1 ele exerce uma força em 2, que lembrando, ó, as duas cargas são positivas, portanto é repulsão. Então repulsão, repulsão. Qual que é a direção da força? A direção da força é essa direção 1, 2, que é que liga o ponto 1 ao ponto 2. Então, onde que vai estar a força que 1 exerce 2? Bom, ela vai estar agindo em 2, primeiro ponto, né? A direção é a linha que liga as duas. Então, é essa linha aqui, ó. Agora, é atração ou repulsão? Repulsão, tá aqui. Essa é a força que 1 exerce em 2. E aqui 2 exerce em 1? A mesma direção, lembra? É um par de ação e reação, mesma direção. E o sentido é de repulsão também, então ela vai estar aqui. E o módulo entre elas, vamos lembrar, é igual, né? Mas e 1 e 3? 1 e 3 ele não vai estar nessa direção. Ele vai estar na direção que liga 1 e 3, que é essa aqui. As duas são positivas? As duas são positivas, portanto é repulsão. Tanto em Q1 vai estar apontando para cá, em Q3 vai estar apontando para cá. E o mesmo vale para 2 e 3. Percebe que aqui, ó, a cara das forças muda consideravelmente na hora que eu puxo a carga 2, né, da linha reta, eu puxo ela para cima. Então as forças que estavam de repulsão na horizontal passam a ser forças que empurram o Q2 para cima e empurram o Q1 e Q3 para baixo, né, vamos dizer assim, né, uma diagonal para baixo. Então, daqui a gente já consegue começar a fazer alguns exercícios, tá? Em boa parte dos exercícios de provas, é comum a gente ter uma situação onde estamos falando de um sistema que tem mais de uma dimensão, tá certo? Por isso que é importante a gente reforçar, e foi legal dedicar uma aula só para a gente comentar e exercitar exatamente esse tema. Então, vamos fazer o primeiro exercício aqui. Dá o fez. A força que as cargas mais Q e menos Q, essa figurinha aqui, ó, e essa figurinha aqui, produzem sobre uma carga positiva, aqui, situada em P, essa fera aqui. Pode ser representada pelo vetor. Então ele não quer saber módulo aqui, tá certo? Ele quer saber simplesmente para onde esse vetor aponta. E ele te deu algumas opções aqui, ó. Ele te deu, é o A, é o B, é o C, é o D ou é o 0? É nulo, a força é 0. Ele está querendo o seguinte, pessoal. Ele está querendo que eu faça um diagrama de forças, some essas forças, que nem a gente aprendeu na aula 2, e descubra para onde está apontando a resultante. É isso que ele quer. E é isso que a gente vai fazer. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, percebe, ele é bidimensional, tem uma área aqui. Né? Eu consigo ir para cima, consigo para a esquerda, para baixo, para a direita. É uma área, não é unidimensional. Então, o primeiro passo, dado que eu sei que tem força elétrica aqui, porque tem corpo carregado, é de conectar os pontos. Vamos conectar os pontos. Então, está conectado os pontos. Né? Então, eu tenho duas direções importantes aqui. A direção que liga menos Q ao ponto P, a direção que liga mais Q ao ponto P. Então é o F1, F2 aqui que eu chamei as direções, tá certo? Beleza, já sei as direções. Já sei a direção que menos Q interage com essa carga positiva em P, e já sei a direção que mais Q interage com essa carga positiva mais P, né, que está em P. Para onde elas estão apontando? Agora a gente vai levar em consideração o sinal, né, dessas cargas. O menos Q, ele tem que atrair essa carga aqui, porque ele é negativo com positivo. Então, é uma força que está na direção F2,
e de atração. Então, nesse caso, em menos Q seria uma força que está apontando para cá, e em P seria uma força que está apontando para cima aqui. Ah, então beleza, já achei, é esse cara aqui. E para esse aqui, para carga mais Q, aí é o oposto. Né? Como os dois são positivos, é uma força de repulsão nas duas pontas. Né? Então, uma repulsão aqui em direção de F1, né? Nessa direção, e em repulsão aqui. E aí a próxima figura ela deixa claro. Então, você tem essa forcinha aqui de atração, né? Que atrai P para carga menos Q, e a força de repulsão que repele a carga do ponto P do mais Q aqui. Ótimo. Agora só preciso calcular a força resultante, né? Descobrir onde está a força resultante. A gente pode tratar esse problema de duas formas. Né? Eu posso decompor as forças nos eixos, né? E, enfim, anular o que tem que anular, ou eu posso fazer a regra do paralelogramo. Né? Se você não lembra o que eu estou falando, é bom reabrir a aula 2, que estão lá todos os conceitos bonitinhos. Esses conceitos são legais de você firmar na cabeça, né? E para lembrar. Nesse caso eu resolvi fazer pelas projeções. Né? Então, como menos Q e mais Q elas são cargas de mesmo módulo, né? Elas só têm sentidos contrários, mas é o mesmo módulo. E a distância delas para a carga P, né, horizontal é a mesma e vertical é a mesma. Portanto, a distância, né, é como se isso aqui fosse um triângulo isósceles. Né? Então, no fim do dia, a distância entre essas cargas e a carga do ponto P aqui, elas são iguais. A carga do ponto P é igual para as duas, né, nos dois casos, né? E o módulo aqui é igual e a distância é igual. Lembrando aqui, né, daquela formulinha tem que botar bastante aqui. Mas essa formulinha da lei de Coulomb, imagina aqui naquele exercício, aplica naquele exercício. A distância é igual. O QP lá é igual para os dois. Né? A carga mais Q menos Q, ela tem o mesmo módulo, quer dizer que a força na diagonal, né? Aqui. Essa força F2 e F1, né? Elas têm o mesmo módulo. Né? Então vamos lá, ela tem o mesmo módulo. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são iguais. Né? Portanto, a projeção, né, que F2 faz aqui, esse F2H em X, F2H aqui, para a esquerda, e a projeção que F1 faz em X aqui também, esse F1H, né, elas são iguais. Elas têm o mesmo módulo, só que apontam em sentidos contrários. Dessa forma eu consigo anular, essas forças não vão, né, elas se anulam. Né? Lembrando, não tem vetor negativo, né? Não existe isso. Mas existem vetores que apontam na direção contrária, que se somados dão zero, né? Dão nulo. E aí sobraram as componentes verticais, né? A projeção de F2 em Y, que é esse F2V, e a projeção de F1 em Y, que é o F1V. Como o F2V e F1V, todos os dois apontam para cima, a única direção em sentido possível para a nossa força resultante não é nulo, não é A, não é B, não é C, é D. Então, tá aqui, marquei D. D é a resposta certa. Então, vamos para o próximo, agora da UEL, tá? Vamos lá, vamos ler o que ele está falando aqui. Já tem um quadradinho na figurinha. Vamos ver o que ele está falando. Ele fala aqui: 4 cargas elétricas estão fixadas nos vértices de um quadrado com lado L. Como na figura, né, a gente já sabe que é um quadrado, lado é L, beleza. Como na figura a seguir, estão indicados os módulos e os sinais das cargas. Então, vamos lá. Ele já falou aqui, ó, eu tenho dois módulos possíveis, que é o Q maiúsculo e o Q minúsculo. Né? Ele te fala o sinal aqui, né? Que é menos para essas duas cargas aqui na diagonal, né? Essa diagonal aqui. E aí eu tenho essas duas positivas nessa diagonal aqui, que são 4 cargas, né? Lembrando que se são 4 cargas, em cada uma dessas cargas tem 3 forças. Determine em função de Qzinho,
do Q minúsculo, o valor do módulo da carga menos Q, ele quer o módulo da carga menos Q, para que a força elétrica resultante em uma das cargas mais Q seja nula. Eita, ele já falou um monte de coisa aqui. Vamos organizar tudo que ele falou aqui. O que ele quer nesse exercício? Tá? Ele não te deu esse módulo Q, nem esse módulo, né, Q maiúsculo, Qzinho e Qzão. Ele não te deu, ele falou que são diferentes. Tá certo? O que ele te deu de condição firme foi a seguinte, ele falou, eu quero que a força elétrica resultante em uma das cargas Qzinho seja nula. Qual que é o nosso primeiro passo, então? Vamos isolar uma carga Qzinho para ver o que acontece. Eu vou pegar essa aqui. O que a gente já falou, né? A gente já falou que, como são 4 cargas, e necessariamente eu vou precisar ver 3 forças nesse Qzinho aqui. Então vamos ver quem são essas 3 forças. É a força que esse Qzão aqui na vertical, que é uma carga negativa, está atuando sobre o nosso mais Qzinho aqui, que é uma força de atração, é esse para cima mais F aqui, esse Fzinho. Aqui é mais um Qzão, é o mesmo módulo, é uma carga exatamente igual a essa aqui, porém ela está na horizontal. Então o módulo é o mesmo, porém é uma força F na horizontal. Então tem uma F na vertical, uma F na horizontal. Não vamos nos esquecer dessa carga Qzinho aqui, que ela também exerce uma força sobre nosso outro Qzinho aqui, porém, como as duas são positivas, é uma força de repulsão. Qual que é a direção, professor? A direção é a que liga os dois pontos, né? Que é essa diagonal do quadrado aqui. Qual que é o sentido? O sentido da repulsão. Aqui. Beleza, gente, já temos aqui as nossas 3 forças, já sabemos, né, para onde elas apontam. Já sabemos que temos 2 módulos diferentes, que é o Fzão e o Fzão linha, que eu marquei aqui, ó, linha. Qual que é a condição firme que ele te deu? A condição firme que ele te deu, ele falou, eu quero que a força elétrica resultante nessa carguinha aqui seja nula, seja zero. Então eu preciso que, na hora que eu somar esses 3 vetores, a resultante dê zero. Como é que a gente faz isso? Bom, o jeito mais simples de fazer isso é a gente fazer as projeções, né? Então vamos lá, vamos fazer a projeção. Na diagonal aqui do quadrado, o ângulo entre a diagonal e a horizontal é 45 graus, entre a diagonal e a vertical é 45 graus, né, de forma que soma 90. Aqui, ó, são, né, os ângulos opostos pelo vértice, né, então esse lado aqui é 45 também, esse lado aqui é 45 também, tá? Então vamos lá. Você tem aqui a projeção do F' em X, na horizontal, que é o F'H de horizontal, e o F' em Y, que é o F'V, que é a projeção do F' em Y, na vertical. Qual que é a minha condição para dar zero a força resultante? Eu preciso que F'H, né, que é o da horizontal, que aponta para a esquerda, ele dê exatamente igual a esse Fzão aqui que está apontando para a direita. Então, cabo de guerra, um puxando para a esquerda, outro puxando para a direita. O que eu preciso é o seguinte, eu preciso que a intensidade seja a mesma. O mesmo vale na vertical. Então é essa regrinha aqui. Eu preciso que o módulo de F'H seja igual a F, e eu preciso que o módulo de F'V seja igual a F também. Então, formou-se essa figura aqui. Você lembra que aqui era F'H e aqui era F'V. Como eles precisam ser igual a F, ficou F aqui, F ali. Então, F ali, F aqui. E aí tem o nosso F' aqui. Qual que é a condição agora para... Né, o que a gente precisa para correlacionar as duas coisas, né? Bom, eu sei que no fim do dia, né, existe uma equação que relaciona o módulo das projeções ao módulo do vetor, que é um teorema de Pitágoras, né? Então, né, a gente tem aqui um triângulo retângulo, né, que essa projeção aqui ela é igual, o tamanho aqui em cima é igual ao tamanho aqui embaixo. Então você tem um triângulo retângulo onde a hipotenusa, que é essa direçãozinha aqui, ela é o nosso F', né?
ela é o nosso F', e os catetos são os nossos F's aqui. F aqui na horizontal e F aqui na vertical. Portanto, pelo teorema de Pitágoras, F ao quadrado mais um outro F ao quadrado tem que ser igual ao nosso F' ao quadrado. Portanto, o F' ao quadrado é igual a 2F ao quadrado, que por sua vez, né, faz que o F', né, dado que os módulos são sempre positivos, né, o F' seja igual a raiz de 2F. Então, guarda essa relação. Essa relação é a solução do seu problema. Né? Então, vamos lá. Dada essa relação, o que a gente precisa lembrar é a lei de Coulomb. Né? Essa é que vai amarrar de uma vez por todas tudo que a gente quer, que é a relação entre o Qzinho e o Qzão, para que a força resultante no ponto mais Q seja nulo. Qual que é a equação? A equação é a seguinte. Né? Voltando ao... Né? Não, vamos passando por aqui primeiro. A lei de Coulomb é, né, a força é igual ao K, né, é a constante de proporcionalidade, módulo das duas cargas, dividido pela distância entre elas ao quadrado. O K é igual para todo mundo. Aqui o módulo das duas cargas é só a gente não considerar o sinal, tá? Mais e menos aqui tanto faz. Então é um Qzinho, que é, né, você lembra que nos vértices, né, que era o que estava a força F, né, tanto na horizontal quanto na vertical. Aqui tinham duas cargas Qzão, né? Então aqui, ó, Qzão aqui, Qzão aqui. E a distância entre elas é um lado do quadrado, é um L. Né? Então eu coloquei D aqui ao quadrado, mas acho que ele nomeia como L. Tanto faz, deixa o D ao quadrado aqui. Então é um D entre a distância entre o Qzinho e o Qzão, na vertical e na horizontal a mesma coisa, um quadrado. E aí está aqui o módulo das cargas. Então, a nossa força F ela é denominada por isso aqui, pela linha de Coulomb. E o nosso F'? Nosso F', o K é o mesmo, a equação é a mesma, né? Vamos partindo por partes aqui, dividindo as variáveis. O K é igual, o módulo das cargas, aí é uma interação entre duas cargas Qzinho, né? Aí vira Qzinho, Qzinho. E qual que é a distância entre elas? A distância entre elas não é um lado de um quadrado, é uma diagonal de um quadrado. E a diagonal de um quadrado, como vocês lembram, é raiz de 2 lado do quadrado. Então, raiz de 2 lado do quadrado. Né? E isso tudo vai ser elevado ao quadrado, porque a distância, né, na equaçãozinha, ela é uma distância ao quadrado. Então, a distância é raiz de 2 lado. Isso tudo tem que ser elevado ao quadrado. Agora é só substituir a nossa relação que a gente encontrou aqui, né? Nesse slide aqui. F' igual a raiz de 2F. Vamos substituir? Vamos substituir. Ó. Então, botei aqui no nosso lado esquerdo a nossa continha do F'. Então, é o Q ao quadrado, né? Q vezes Q. Dividido pelo raiz de 2D, tudo isso elevado ao quadrado. Isso é igual a raiz de 2, que vem daqui de cima. E aí a nossa relação aqui para o F, tá? Você consegue ver aqui o mouse, né? Isso, tá vendo? Então, aqui nosso K, Qzão, dividido pelo D ao quadrado. K é igual dos dois lados. Então, sai um K daqui, sai um K daqui. Aqui eu tenho dois Qzinhos, né? Então, multiplicando, eu formo esse Qzinho ao quadrado. Aqui desse lado eu tenho 1. Então, eu consigo cancelar esse quadrado aqui com esse Qzinho desse lado. Sobra aqui um Qzinho ainda. Né? Elevando esse cidadão aqui ao quadrado, fica 2D ao quadrado. Em cima sobrou um Qzinho, né, que a gente comentou. E do lado direito fica a raiz de 2 Qzão sobre o D ao quadrado. O D ao quadrado aqui eu posso cancelar também. E sobrou aqui um Qzinho sobre 2 igual a raiz de 2 Qzão. Né? Se eu quiser isolar o Qzão aqui, descubro que Qzão, ó, passando a raiz de 2 aqui para baixo. Normalmente, por convenção, a gente não deixa um resultado com uma raiz de 2 no denominador. A gente, né, normaliza. Então, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. De forma que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Aí fica 2 vezes 2 aqui, 4. E ficou raiz de 2 aqui em cima. Essa é a relação que mostrou aqui né, a relação entre Qzão e Qzinho, de forma que a força resultante em Qzinho seja 0.
percebe o seguinte, Qzinho é maior que Qzão, né? Ele multiplica por raiz de 2 e divide por 4, então Qzão é menor do que Qzinho. É isso. É isso. Então, vamos para o nosso último exercício da noite. Noite aqui, ou pode ser amanhã aí na sua casa, aí, quando você estiver vendo o vídeo. Esse último é da FUVEST. Tem bastante texto, então vamos... Não dorme ainda, a aula está um pouco longa, não dorme, vamos ler junto aqui. Uma bolinha A carregada positivamente, então já temos uma informação relevante, está suspensa de um ponto P, suspensa, por meio de um fio de seda, que ele está te dizendo só que não é um fio condutor, tá? Então ele é um fio isolante. Então não tem o transporte de carga para o teto, é só isso que ele está te dizendo. Com um bastão isolante, aproxima-se de A outra bolinha B, também positivamente carregada. Outra informação relevante. Então eu estou aproximando um objeto carregado da nossa bolinha já carregada positivamente, bolinha A. Quando elas estão na posição indicada na figura, permanecem em equilíbrio. Quem quer equilíbrio? Força resultante é igual a zero. Sendo AB horizontal e BP vertical. AB horizontal, BP vertical. Ele está só te falando que é um triângulo retângulo aqui, tá? O ângulo entre AB e BP é 90 graus. Já está quase acabando o texto. Vamos lá. Seja F a força elétrica que B exerce em A, W o peso de A, então a bolinha que tem um peso, e T a força exercida pelo fio sobre A. Então um fio esticado, que nem está acontecendo aqui, um fio esticado ele também puxa, né? Se eu amarrar, né, alguma coisa, um objeto num fio e deixar ele pendurado, o fio puxa esse objeto, né? Então essa força que ele está descrevendo como uma força T. Então tenho três forças aqui, né, exercendo em A, né? A força elétrica, a força peso e a força de tração, que a gente chama, né? Então a gente deu três itens para responder aqui, letra A, B e C. Letra A, reproduza a figura dada e indique as forças F, W e T. Isso está querendo que você localize e mostre direção e sentido dessas forças, tá? Letra B, dado que W é igual a 2 newtons, né? É uma força, newtons. Esse aqui é um módulo de W. Qual o valor de F? Então, aqui ele já está pedindo o módulo de F. Módulo da força elétrica F. E se o fio de seda tiver, aí ele deu aqui a distância, né? Vamos dizer assim, o tamanho desse fio aqui, que, por sua vez, sabendo que isso aqui é um triângulo retângulo, eu vou provavelmente conseguir calcular a distância entre as duas bolinhas, tá certo? De comprimento, e as cargas de A e B forem iguais, né, a um Qzinho, qual o valor de Qzinho? Então, três perguntas é praticamente o nosso passo a passo de um exercício de força elétrica, né? Localiza as forças, determina a direção e sentido, né, para onde elas estão apontando. Aqui, no segundo momento, né, ele tipo, faz calcular o módulo da força via, né, uma física do Marum aí, vamos dizer assim, sabendo, só simplesmente somando os vetores. E aí, através da nossa querida lei de Coulomb, né, no item C, ele vai exigir que a gente calcule a carga aqui. O módulo da carga aqui, o sinal, você sabe que é positivo. Então vamos lá, passo a passo. O item A, ele pede apenas a representação das forças que atuam sobre o A. Então vamos lá. O A, ele tem uma força-peso, essa é a mais fácil porque ela é idêntica sempre. Ela é uma força que parte, né, do centro gravitacional, como um ponto ao próprio ponto, tá? E sempre aponta para baixo. Então, aqui, uma âncora aqui para baixo. Esse é o nosso W. A tração, ela sempre tem
a direção do fio esticado. Então, é essa direção aqui, a direção do fio. Está aqui, e ela também sempre, o sentido dela vai ser, o fio não tem repulsão, né? Ele não expulsa, não é um canhão, né? Ele não expulsa o objeto que ele está amarrado, né? Ele sempre puxa. Então, é uma força de puxar na direção do fio sempre. E a força elétrica, né? Essa vocês já conhecem melhor aqui, já aprenderam. A força elétrica ela tem sempre a direção que liga os dois pontos. Então, tem aqui, nesse caso é horizontal, ele fala isso no exercício explicitamente. E né, essa direção, e o sentido, nesse caso, como as duas cargas são positivas, é de repulsão, nesse caso aponta para a esquerda. Então está aqui. Essa é a carinha do nosso sistema em A. Uma força horizontal, uma vertical e uma aqui a 30 graus com uma vertical. Agora vamos para o item B. O item B é quase mecânica clássica aqui. Né? Vamos só decompor as nossas forças e tentar descobrir qual que é o módulo da força F. Dado que ele já te falou o módulo da força W, que é 2 newtons. Então, nesse caso aqui, ele te fala que o ângulo formado, né, pelo fio e pela linha vertical é 30 graus. E aí você tem paralela cortada por uma transversal, né, esse ângulo tem que ser igual a esse, quase que num Z. Né? Então, no Z, as duas pontas aqui têm o mesmo ângulo. Então, o ângulo formado por T e pela vertical é 30 graus. Ótimo. Portanto, a gente vai ter uma projeção aqui de T em Y, uma projeção de T em X, na horizontal e na vertical. A projeção de T em Y, ela é igual, vou até ensinar um macete para vocês, tá? Então, ó, projeção de T em Y, ela vai ser igual ao módulo, né? O módulo na projeção ser igual ao módulo do nosso vetor T vezes o cosseno de 30 graus do ângulo, né? Nesse caso aqui está colado, ó, tá vendo? Com o ângulo aqui, ó. A projeção está colado com o nosso ângulo, está colado a cosseno. Então, colado cosseno é o nosso vetorzinho cosseno de 30 graus. E na projeção de T no eixo X, está aqui, ó, projeção de T no eixo X, não está colado, ele está separado. Se é separado, é seno de 30. Então, separado, seno de 30. Nosso TX é T, vetor T, seno de 30. Para que a gente tenha equilíbrio, que nem ele fala, né, que é a condição central para fechar o nosso sistema, ter equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero. Dessa forma, né, tudo que está na vertical tem que se anular e tudo que está na horizontal também tem que se anular. Então, nesse caso, tudo que aponta para cima tem que ser igual a tudo que aponta para baixo e para a esquerda tem que ser igual ao que aponta para a direita. Então, TY tem que ser igual a W e F tem que ser igual ao TX. Então, T seno 30, que é o nosso TX, tem que ser igual a F. T cosseno 30, que é igual a W aqui, tem que ser igual a W. Então, partindo da primeira equação aqui, né, nessa primeira equação, T cosseno 30 igual a W, isso faz com que T seja igual a W, isso aqui é W não substitui ainda direto, mas isso aqui você sabe que é W. E aqui o cosseno 30, tá? Com essa relação eu consigo substituir na segunda equação, que é essa aqui. Então, o T é o mesmo T entre as duas equações, eu substituo, então fica W cosseno 30, né, sobre o cosseno 30, vezes o seno 30, igual a F. Seno dividido por cosseno, relações trigonométricas. Né? Seno, cosseno, tangente. Então, W vezes tangente de 30 é igual a F. Então, dado que W é igual a 2 newtons, né? Você sabe aí que é o 2 aqui substitui o 2, raiz de 3 sobre 3, igual a F. That's it, né? Boa, pessoal, já matamos aqui o nosso item B. Então, a gente já sabe o módulo de F, tá aqui, certo? E agora a gente vai partir disso aqui, partir
para calcular a nossa carga Qzinho, tá? Então vamos lá. Partindo da solução do item anterior, que é aquela finalmente nossa relação aqui, quanto que é o módulo de F? F é a força elétrica que B exerce em A, tá? A gente não falou nada de eletricidade até agora, foi praticamente tudo aula do Marum aí. Partindo da solução do item anterior, podemos aplicar a lei de Coulomb, sabendo que o comprimento do fio e que as cargas da bolinha A e B são iguais, e elas são iguais a Qzinho. O primeiro passo é utilizar a relação de um triângulo retângulo para descobrirmos a direção, né, a distância que liga a e B. É aquilo que a gente comentou lá no começo do exercício. Ele falou que BP é vertical e AB é horizontal justamente para você conseguir concluir que, né, essas duas retas mais a direção do fio aqui, né, mais o fio, formam, na verdade, um triângulo retângulo. Dessa forma, né, sendo L, né, o tamanho do fio, e é dado, né, ele deu lá, é um número esquisito, mas ele te deu. Por relação trigonométrica, a gente sabe que o seno de 30, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, D sobre L, ele, né, então a gente fez aqui uma relação de D, que é a variável que a gente quer descobrir, que é a distância entre, né, as duas cargas, A e B, dividido aqui pelo tamanho do fio, que é uma variável que a gente conhece, tem que ser igual ao seno de 30, seno do ângulo, né, porque é cateto oposto sobre hipotenusa. Dado que L é esse número esquisito aqui, a gente só substitui ele aqui, né, coloca ele no lugar do L. Então a gente já descobriu aqui qual que é, né, a gente multiplica aqui em x, descobrimos aqui qual que é a nossa distância D que liga A e B, tá certo? Agora a gente já tem praticamente tudo, né? Então a gente já sabe. Só que esse exercício parece inverno. Normalmente a gente está calculando a força elétrica, né? Agora a gente quer calcular a carga. Então a gente sabe o módulo da força, sabe a distância entre os dois pontos, não sabe a carga. Vamos substituir tudo que a gente tem. Então vamos lá. A gente tem que o F é 2 raiz de 3 sobre 3, que é essa do item B, né? A relação do item B. Vamos lá. 2 raiz de 3 sobre 3 é igual a K, aquela constante, igual sempre. Q e Q, são Qzinho e Qzinho, nesse caso é as duas cargas iguais, né, de A e B, dividido pelo D ao quadrado, D é aquilo que a gente descobriu agora. Né? Substituindo o D que encontramos, né, agora no último slide, 2 raiz de 3 sobre 3 é igual a K vezes o Q ao quadrado, Q vezes Q, dividido por, aí tem essa raiz de 3 aqui, elevado a, né, na raiz quarta, né? Dividido por 2, isso tudo, o D é esse elemento inteiro aqui, isso tudo elevado ao quadrado. Então vamos lá, 2 raiz de 3 sobre 3 é igual a Kq ao quadrado, aí o raiz quarta aqui vira raiz quadrada, né, elevado ao quadrado, e o 2 vira 4. Então vamos lá, multiplicando em x, então imagina que aqui, ó, debaixo de tudo isso aqui tem um 1. Então eu multiplico K aqui ao quadrado por esse 1, e todo esse elemento aqui, eu multiplico por todo esse elemento aqui. Então 2 raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 sobre 4 é igual ao K aqui ao quadrado, porque multiplicado por 1 deu ele mesmo. Né? Vamos lá, raiz de 3, quando eu multiplico por raiz de 3, vai dar 3. Né? O 2 aqui em cima, ele consegue simplificar com esse 4 aqui embaixo. Então, corta aqui. Aí sobrou um 2 aqui embaixo. E aí o 3 aqui, ele consegue simplificar com o 3 de cima, né? O 3 que formou da multiplicação dessas duas raízes aqui, né, ele simplifica com o 3 que estava aqui embaixo. Então, no fim do dia, o que sobrou aqui? Aqui. 1 sobre 2 é igual a Kq ao quadrado. Passando esse K para baixo, fica Q ao quadrado igual a 1 sobre 2K, substituindo pelo 9 vezes 10 a 9, você lembra disso. Se não lembrar, o exercício provavelmente vai te dar 9 vezes 10 a 9. E aí, vira uma questão simplesmente da gente conseguir simplificar. Né? Multipliquei aqui por 10 em cima e embaixo, tá? Para poder simplificar com esse 2 aqui. Então, ficou 10 a décima, né? E o 10 aqui em cima.
consigo cortar esse 10 com esse 2, fica 5. 5 em cima, 9 vezes 10 a décima embaixo. E aí eu tiro raiz quadrada de tudo, tá certo, gente? Então, tirando raiz quadrada de tudo, fica esse módulo do Q aqui, né, sem estar mais ao quadrado, à direita. E aqui fica raiz de 5, não tem como simplificar isso aqui. E embaixo fica 3, a raiz de 9 é 3, e raiz de 10 a décima é 10 a quinta, né? 10 dividido por 2. Para botar aqui a notação científica direitinho, para não ficar aqui embaixo, né? Fica 10 a quinta embaixo é igual a 10 a menos 5 em cima. Resposta final fica raiz de 5 dividido por 3 vezes 10 a menos 5. E aí a nossa unidade foi tudo utilizado no sistema internacional, é Coulomb. Então Q é igual a raiz de 5 sobre 3 vezes 10 a menos 5, Coulomb. E a aula ficou um pouco longa, tivemos alguns exercícios bons para a gente dar uma refletida. Eu vou disponibilizar, já disponibilizei na verdade quando você estiver vendo esse vídeo, já disponibilizei uma nova lista de exercícios, a lista 2, né, e dedicada agora à força elétrica, que são as nossas duas últimas aulas. Então a gente já tem duas listas, a lista 1 ela é sobre carga, a lista 2 é sobre força elétrica. A minha intenção é que a gente na semana que vem consiga fazer uma live, né? Já era para a gente ter tentado fazer na semana passada, mas acabou acontecendo algumas coisas e eu não consegui. Mas é bom que a gente já faz de uma vez, a gente já mata esses dois conteúdos, né? A gente vai passar pelos exercícios e pelas dúvidas da lista de carga, lista 1, e aí dá um tempinho para vocês fazerem a lista 2, e aí a gente já consegue embarcar num novo tema na outra semana. E a gente vai falar um pouco de campo elétrico, conceito de campo elétrico. Mas aí, guarda a curiosidade aí que a gente fala sobre isso na outra semana, tá certo, gente? Um abraço, qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar. Estamos aí. Tá? Um abraço.